Hoje a gente começou o programa daquele jeito, hein? Muito bom dia pra você que acompanha a Web Rádio Conectados. Meu nome é Vinícius Bacelar e esse é o Vamos Pro Jogo, programa que te leva além das quatro linhas. Estamos em retransmissão aí com a Web Rádio Princesa, Web Rádio Nova, Web Rádio Positiva, Mix Music, Transbrejinho. Então, estamos aí em todos os cantos do Brasil e estamos com um convidado pra lá de especial. Mas antes de apresentar o convidado, como sempre, dá bom dia para a mesa fixa que finalmente está junta de novo. Eu já tava com a saudade dessa mesa, tava com saudade de todos juntos, né? Já tava com saudade dos cafés pós-jogos, dos debates intermináveis. Tem gente aí que já esqueceu o caminho. Viu? É, tem gente que esqueceu o caminho, tem gente que hoje literalmente veio de chinelo, praticamente. Tá querendo meter o chinelo aí. Muito bom dia, Carolina Ittenberger. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Tava com saudade também de estar aqui com todo mundo. E hoje vai ser bom, né? Hoje o negócio aí vai ser quente. Galera aí que tá chegando agora, ficar ligado até o fim, porque o tema de hoje vai render. 1 hora vai ser pouco. 1 hora vai ser muito pouco. Bom dia, Samuel Nascimento. Tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, né? Tudo ótimo. E, pô, vamos falar de técnico aí. Vamos falar de técnico. Mas eu posso fazer uma coisa? Antes de a gente anunciar o convidado, já que tá na moda, né? Aplaudir técnicos, então vamos lá. Muitos aplausos para ele. Para ele, Sérgio Soares. Aplausos aí. Sérgio Soares pela segunda vez aqui no Vamos Pro Jogo. Tá na moda aplaudir técnico, né? Tá aplaudindo até em coletiva. Por que não? A gente não vai aplaudir na apresentação aqui no Vamos Pro Jogo. Muito bom dia, Sérgio. Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo à Web Rádio Conectados e ao Vamos Pro Jogo. Bom dia a todos, bom dia Carol, Samuel, os nossos ouvintes aí, assim, é um prazer mais uma vez estar aqui, né, pra gente debater sobre um tema interessante, que é o tema da moda hoje no futebol brasileiro, né, eu não digo que é o tema da moda, é o modismo que vive o momento, né, então a gente vai dialogar sobre esse assunto, que é um assunto interessante, que eu tô aqui representando os treinadores brasileiros, sem e nunca se desfazer dos estrangeiros que aqui estão. Aí já começou legal, gostei. Mais aplausos, gostei. Não se desfazendo do estrangeiro, viu, Samu? Isso aí foi pra você. Tá mudo, Samu? O que tá acontecendo? Vou fazer minha defesa, não tenho nada contra os estrangeiros, não. Tô enchendo o saco. Nada. Samu, eu sei que você estava muito ansioso por esse programa, queria muito falar com o Sérgio. Aliás, no primeiro programa, né, você já concordou com praticamente tudo que o Sérgio falou. Aliás, eu também concordei com boa parte. E você tem uma pergunta já especial logo de cara pro Sérgio, ou você quer deixar pra depois dessa pergunta? Não, já podemos conversar com ela. Então né? Começa agora, então. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta. A primeira então. pergunta é a opinião dele sobre Jorge Jesus. Acho que tem que partir daí já, né? O estrangeiro que tá fazendo muito sucesso no Flamengo aí, que tá todo mundo, acho que tratando de forma diferente. Acho que um técnico nunca foi tão bem tratado pela imprensa como o Jorge Jesus está sendo. A gente não pode negar que realmente é um ótimo trabalho, né? Mas aí eu vou para uma análise mais profunda, né, do que foi um Flamengo no primeiro semestre do que é um Flamengo nesse segundo semestre. O Flamengo tem 8 jogadores que não atuaram no primeiro semestre com o Abel, né? Parte-se daí do princípio. E desses que atuaram, que no caso eu vou no caso do Arrascaeta, o Arrascaeta quando chegou no Flamengo, ele chegou fora de forma e não estava adaptado ainda. E tinha uma cobrança sobre o Abel para que colocasse o Arrascaeta no time. Então hoje o Arrascaeta está numa condição melhor, independente do que ele teve que fazer artroscopia agora, né, e voltou nesse jogo contra o Grêmio. Ele estava totalmente fora de forma e hoje ele vive um grande momento. Ele está adaptado, está bem fisicamente e num time totalmente diferente, né? Então vamos fazer um comparativo de Abel para Jesus. É outro time o Flamengo. O Flamengo tem 2 laterais com muita qualidade, no que diz respeito no sistema defensivo, são jogadores que têm a compreensão na parte tática, nessa linha de 4, que você não vê o Felipe Luiz atacando
desesperadamente a parte ofensiva, ele está sempre consistente e quando chega, ele não cruza, ele faz um passe, então isso é qualidade. Do lado direito com o Rafinha é a mesma linha, né? O grande mérito do Jesus, na minha opinião, foi ele ter colocado o Gerson no setor de meio e o Arão, 2 volantes que tem a construção. Aí eu digo a vocês, se o Abel tirasse o Cuéllar naquele momento, né, o que o Abel seria massacrado. Como Jesus fez essa modificação de optar de jogar com 2 volantes que tem a construção, e a primeira opção dele, né, foi antes do Gerson chegar, foi botar o Arão e tirar esse volante de contenção. Não teve tanta pressão como se fosse ter no caso do Abel. A grande questão do treinador estrangeiro, hoje nós estamos falando de Jesus, é que o treinador brasileiro é extremamente pressionado, né? O Jesus teve um episódio na Libertadores no Equador, que ele botou o Rafinha na segunda linha, né? Pouquíssimas pessoas comentaram o que ele tentou fazer, dizendo que não poderia ser desse jeito. Assim, a maneira de lidar com o treinador brasileiro e com o treinador estrangeiro, né, é completamente diferente. Então, essa pressão que o treinador brasileiro tem é diferente do treinador estrangeiro. Com relação a trabalho, a gente não se discute. Eu acho que o Flamengo está numa formação dele, está conseguindo, dentro das características dos jogadores, extrair o seu melhor. Ele trabalha num 4-2-4, com liberdade de movimentação do Bruno e do Gabigol. E tem 2 homens no meio-campo, na minha opinião. O Gerson é um grande jogador. O Gerson é o grande jogador desse Flamengo. Aí eu digo, vou usar o Negão, ele domina o meio-campo, é o cara que chega à frente, né? O Flamengo está totalmente equilibrado. Então aí é mérito do Jesus. Agora, eu digo para você acha que o treinador brasileiro não tem condições de desenvolver um trabalho semelhante? Né? Eu acho que a gente despreza muito a qualidade do treinador brasileiro, e isso acontece a partir de 14. Aí foi que o treinador estava ultrapassado e começou tudo aquilo, precisava botar gente nova, não sei o que, o treinador tem que estudar, e aí passou, o treinador estudou, começou os cursos da CBF, né? Aí começou, eu não concordo muito com o futebol reativo do futebol brasileiro. Isso aí eu falo, estou falando aqui e falo nos cursos que a gente está. O futebol brasileiro tem uma característica ofensiva, mas a insegurança que traz de você não ter resultado, né? O treinador começou a achar que jogar atrás era bom negócio. Enquanto o Corinthians foi campeão, jogar atrás era bom negócio, né? Tava tudo certo. O futebol brasileiro é muito resultadista, né? O futebol brasileiro não enxerga qualidade de trabalho. Não que o Corinthians não tinha qualidade de trabalho. Aí vai de característica de cada time, de aceitar. O Corinthians tá aí, todo mundo fala, o Corinthians tem um padrão de jogo há 10 anos. Perfeito, tava ótimo, tava ótimo. Só que todo mundo achava que todo mundo tinha que ser o Corinthians. O São Paulo tinha que ser o Corinthians, o Palmeiras tinha que ser o Corinthians, o Flamengo tinha que ser o Corinthians. Por quê? Porque aquilo tava dando resultado. É igual a formação da época, né? Você vai ver o 4-3-3, o 4-1-4-1, todo mundo faz igual. Mas não pode, cada um tem as suas características. Hoje nem o Corinthians precisa ser mais o Corinthians. Por quê? Porque o resultado não aparece mais, né? E quando o resultado não aparece mais, aí tá tudo errado, né? Eu acho que cada um tem que respeitar o seu modelo de jogo. O Flamengo hoje é o maior exemplo. Ontem eu vi na coletiva alguém perguntar pro Tite se o Flamengo ganharia da seleção. Por sinal, ontem a gente estava com o técnico da seleção brasileira e só se falou de Flamengo. Pois é, eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que você precisa ter o meio termo da coisa. A seleção brasileira não está apresentando um grande futebol. Fato, não está. Né? O Flamengo está apresentando um grande futebol, e eu já ouvi, com todo respeito aos treinadores estrangeiros, porque um dia eu fui estrangeiro porque eu já trabalhei fora. Você não pode achar que o Jesus pode ser cotado para a seleção brasileira em 4 meses de trabalho no futebol brasileiro. Eu acho isso um absurdo, né? Se nós tivermos que achar que futebol é meritocracia, lá que o Tite sempre colocou, o Renato teria que ser o treinador da seleção brasileira. Agora, então, nós somos o país do futebol, que já nós não somos mais. Nós somos pentacampeões, isso é fato. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar o melhor. Quem que é o melhor treinador do mundo hoje? É o Klopp.
Então que pegue o dinheiro, a CBF, vai buscar o Klopp, então, que é o melhor treinador do mundo. Agora, dizer que o Jesus está cotado para ser treinador da seleção brasileira com 4 meses de trabalho, eu acho isso um absurdo. E que nunca fez esse sucesso todo em outro local. Ele nunca foi cotado para ser treinador da seleção de Portugal, primeiro passo, gente. Com todo respeito a Portugal, né? Aqui não tem menosprezo, né? É só colocar os fatos. Ele está fazendo um grande trabalho, é fato. Ele nunca foi cotado para ser treinador da seleção de Portugal. Hoje a gente, sabe, o que me deixa estarrecido é que todo mundo hoje olha achando que o cara tá fazendo uma coisa totalmente diferente do que se faz, cara. Inventou a roda, né? O Flamengo é um grande time, ponto. Tem um grande treinador. O Vanderlei, nos grandes momentos que ele foi do Palmeiras, ele tinha um grande time e fez o Palmeiras jogar como o Jesus está fazendo hoje. E está fazendo um grande trabalho hoje com um time bem limitado que exatamente. Então, por que a gente despreza tantos os treinadores brasileiros? Você acha que falta mais paciência com os treinadores brasileiros? A gente tem mais paciência com os estrangeiros? Quando eu digo nós, é nós imprensa, porque eu acho que a crítica começa por nós. Carol, tudo que vem de fora é melhor, não é só no produto futebol. Sim, isso é do brasileiro. É do brasileiro. Tudo que vem de fora é melhor, né? E no produto futebol a gente está sempre falando, né? Aí você vê o Sampaoli, você vê o Jorge. Há 2 meses atrás não era o Jorge, era o Sampaoli. Isso. É o cara, não sei, agora é o Jorge Jesus, né? E a gente acha que sempre é o melhor. Pô, o Vanderlei é ruim. O Vanderlei é bom pra caramba, foi meu treinador, é bom pra caramba, tanto quanto o português. Né? O Vanderlei é muito bom, nós temos aí, o Mano é bom treinador com um jeito diferente de jogar, com uma solidez mais defensiva, tal, mas é bom treinador. A gente não pode desprezar. Eu acho que a gente tem que, sim, valorizar o bom trabalho, mas nunca em detrimento do treinador brasileiro. Falar, não, nenhum treinador brasileiro é bom, são tudo ruim. O comparativo do Abel com Jesus tá evidente, porque o Jesus tem uma outra peça na mão e o Abel tinha outras. Não, mas tem o comparativo. O Abel não conseguia fazer esse time andar. Cara, pega a escalação, é outro time. Então vai estar sempre essa questão de estar criticando o treinador brasileiro. Eu acho que você tem que elogiar, sim. O Jesus tem seus méritos. Você vê dentro do trabalho dele a variação. Eu vi o jogo do Grêmio, eu fui até comentar com os amigos aí num outro programa. E o que eu vi no jogo? Ele conseguiu variar o time. Ele saiu com 4-2-4. Aí eu dou mérito pro Renato. O Renato, o Grêmio tomou de 5. Mas você conseguiu enxergar o primeiro tempo, o Renato tirou a velocidade. O principal arma do Flamengo é a velocidade, e o Renato tirou essa velocidade, né, com aquela trinca de volantes no meio. O Flamengo não tinha mais a velocidade. O problema que o Grêmio enfrentou foi que o Grêmio errou muito passe. E isso contra um time que tem muita qualidade, se você continuar errando passe, acontece o que aconteceu principalmente na primeira etapa. Finalzinho do primeiro tempo tomou o gol. Então o Renato ele montou bem o time dele para neutralizar o Flamengo. Só que em função do time não estar numa noite boa, errou-se passe, né? E aí o Flamengo, com a qualidade que tem, foi superior. E o Jorge, ele conseguiu variar o time do Flamengo. Isso aí eu acho legal. Ele tirou o Arrascaeta, botou o Gerson pelo lado, botou o Pires da Mota junto com o Arão. E aí depois ele levou o Gerson para dentro, botou o Vitinho. Essas variações, é isso que a gente tem que analisar. Que você que teve o Luxemburgo como técnico, era o que o Luxemburgo fazia. Era um dos poucos que conseguia mudar o time durante o jogo, no intervalo. Fazia muitas vezes mudanças no primeiro tempo, né? Sem dúvida. Então, é isso que a gente tem que analisar do treinador. O Jesus fez... Ele faz isso dentro do Flamengo, ele tem peça para fazer, tem versatilidade dos atletas para desenvolver. Isso é essa análise. Agora não é simplesmente falar assim, não, o cara é bom, o outro é ruim. E é isso que a gente tá fazendo. E tem um ponto aí também que a gente acha que põe muitos rótulos nos treinadores e a boleiragem deve saber isso de cor e salteado, né? Porque o que acontece? O Jorge Jesus, ele chega num momento que, assim, o Flamengo, ele tem que funcionar. Então o jogador também já sabe que, agora a gente vai ter que comprar essa ideia aí pra cima. Coisa que com outros treinadores, quando o Mano chega no Palmeiras, a gente já vem que, é o futebol retranca, não sei o quê. A gente não dá nem oportunidade do cara, desenvolver um monte de restrições. O futebol. O Jesus chegou no Flamengo com um monte de regra e ninguém falou nada.
tinha que bater cartão, tinha que não sei o quê, e os jogadores, aí que eu vejo, assim, o treinador brasileiro, quando ele chega no clube, se ele chega com imposições dentro do que ele entende de metodologia de trabalho, de postura, ele já é questionado. O Jorge Jesus chegou, não, é treino 2 períodos, é isso, é aquilo outro, e todo mundo baixou a cabeça e foi fazendo. Será que não pelo momento? Porque, tipo assim, eu vejo, vou falar do São Paulo, meu time, dos últimos 10 anos aí vem penando sem ganhar nada. E no momento mais crítico, que foi acho que 2013, quando eu tava pra cá, e trouxe o Muricy pra salvar. E o Muricy era o cara que chegava, batia nos medalhão e ninguém tinha força. Mas por quê? Porque o Muricy tinha muita moral no clube. Qualquer outro que chegasse ali, pô, vai ter que engolir sapo dos jogadores. Tem isso. O que eu vejo assim, Samuel, é o seguinte. O Muricy chegou no momento que... Muricy, toma conta, a chave do clube é sua. E quem tá aqui achar ruim, que você achar que tem que tirar, você tira. Entendeu? Mas não é assim. Isso não é regra. O Muricy foi exceção. Tem um histórico. É lógico, pô. Você chega no clube e você vai fazer A, B, C, D, chegar no D, os caras já começam a olhar torto, falando, não dá. E aí o jogador hoje tá muito dono do clube em função da lei proteger demais o atleta, questão de contrato, que você tem que pagar 100%. Então, e isso também fragiliza o comando. Né? O treinador hoje, ele tá fragilizado, principalmente o treinador brasileiro. E sem respaldo. Porque o que acontece? O treinador estrangeiro vem aqui e fala assim, mesmo, eu vou tocar aqui, se não der eu vou embora e acabou, se vocês não quiserem eu vou embora. É assim. Ô Sérgio, você acha que a sua classe é muito desunida e muito de tudo isso que está acontecendo pode ser um retrato disso? Eu acho assim, Carol, que a classe de treinador de futebol, que eu tô no futebol, militando no futebol, tem uns 35 anos, 19 como atleta, mais 14 e tal. O que eu acho é o seguinte, que hoje a classe de treinadores, eles já melhorou muito com relação a isso, né? Mas a gente pode falar dos nossos nos tops aí, vamos dizer ali, Vanderlei, Filipão, Leão, ninguém se dava. Cada um fazia o seu. Eu tenho amizade com todos eles, só que eu não falo nenhum deles pra nenhum. Porque no aniversário tem que selecionar quem vai chamar. Tem que pensar, então não chama ninguém, que aí você não briga com ninguém. Um em cada canto. Um em cada canto. Porque esse pessoal, eles realmente tinham, não sei porquê, mas eles tinham essa questão de ser desunido, cada um fazia o seu. Hoje em dia, em função de ter o curso, teve uma proximidade maior, né? Eu não sou da nova geração, sou da geração do meio. Né? Não tô nem pros mais velhos, nem pros mais novos, tô no meio. A gente conversa muito a respeito disso, mas ainda falta uma sintonia melhor nesse sentido, né? O mercado externo está fechado para nós, né? Isso é fato. A gente não consegue desafogar o mercado interno, tanto é que tem muita gente aí, né? Porque antes a gente tinha o mercado asiático, tinha o mercado oriental, né? Que eram os principais mercados que a gente poderia ir, que era o mundo árabe, Japão e tal. E isso deu uma enxugada para nós. E aí estrangulou um pouquinho aqui dentro. Mas, assim, melhorou bastante a nossa relação, que a gente conversa, mas ainda tá longe de ser uma turma fechadinha. Uma turma unida. Você falou que o Brasil já não é mais o país do futebol. Durante muito tempo, o Brasil esteve no topo. Sim. Você acha que ser soberano, vou dizer assim, durante muito tempo, foi a primeira palavra que veio na cabeça? Não, é porque o soberano, depois São Paulo meteu essa aí, só deu merda. Fez com que... Eu não vou usar o treinador, porque eu acho que isso também envolve dirigente, enfim, quem trabalha com categoria de base, mas fez com que a gente se acomodasse um pouco e deixasse de talvez estudar e buscar coisas novas para trazer para cá, e por isso talvez a qualidade, a gente não esteja mais no topo por isso? O que eu vejo assim nesse sentido, assim, Carol, eu tive a oportunidade de trabalhar fora, aí você vai falar, pô, Sérgio, você esteve no Japão, estive no Japão. Cara, o futebol japonês, ele não olha para o futebol brasileiro mais como referência. Que a gente era referência na época que eu joguei lá em 96. A J-League tinha 20 clubes e 10 eram treinadores brasileiros. Né? Hoje, em função do Japão exportar atletas para a Europa, eles têm o mercado europeu como referência. Né? E o próprio futebol também. Quando eu voltei para o Brasil, eu estive no Japão em 2012, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui ver alguns jogos. Um jogo que eu nunca vou esquecer foi Portuguesa lá no Canindé, acho que o Curitiba, se não me engano.
um futebol lento, um futebol é horrível. O futebol brasileiro estava horrível. Eu falei, não é possível. Aí todo mundo fala, mas no Japão os caras só correm. Desculpa, mas não é só isso. Tem a questão tática, tem a questão de ver que o futebol está com outra dinâmica. E o futebol brasileiro, uma lentidão absurda. Aí começamos a questionar em encontros. O futebol brasileiro precisa mudar. Aí não tinha a questão que o futebol brasileiro era um futebol defensivo. Nessa época, estou falando de 2012. O futebol brasileiro era lento, né? Aí foi se mudando, começou alguns clubes melhorar um pouquinho, um ou outro, velocidade que precisava mudar. E a gente foi deixando e ficando para trás, no sentido de o futebol brasileiro, ele precisa ter uma dinâmica maior. O futebol brasileiro, ele precisa enxergar que os outros cresceram. O futebol brasileiro, ele precisa melhorar na base, né, onde a gente tinha muita qualidade em termos de trabalho de fundamento. O futebol brasileiro, o atleta brasileiro, quando ele chega no profissional, ele chega cheio de defeito de fundamentos. E isso, a gente dentro do profissional, você não tem tempo para ficar corrigindo muito isso daí, porque ali você demanda ter resultado. A base, né, ela precisa entender o seguinte, que a base, ela vai lhe dar resultado, mas ela precisa formar. Em formando, você naturalmente vai ter resultado. O pessoal acha o contrário, precisa ser campeão, precisa não sei o quê. E aí o que acontece? O jogador chega, a nossa base, eu não tenho nada contra acadêmicos, nada disso. Aí é uma questão interna nossa. A base precisa ter ex-atleta com capacidade para poder ensinar, né? E o acadêmico está junto desse ex-atleta. Porque hoje na base o atleta não tem fundamento básico, que é do passe. O passe que o Vanderlei fala de concha, a gente fala de chapa. Os caras não sabem fazer isso, um domínio no peito, que o movimento que você tem que fazer, o cabeceio de queixo no ombro, não tem isso. Eu aprendi na base a marcação. Se eu não estiver marcando e não estiver enxergando o número da camisa do meu zagueiro, do meu companheiro do lado, eu estou errado. Isso eu duvido que um cara acadêmico saiba isso, né? De você estar paralelo aqui, se você tá na mesma linha do seu companheiro e não está enxergando o número da camisa, tá errado. Tem que fazer esse movimento para você estar aqui um pouquinho na sobra. Ou pode passar no colícia também, né? Que às vezes é problema de visão. Brincadeira. Mas isso aí não é toda a influência do estudo, porque traz essa galera que estuda com várias teorias, mudando o nome de tudo e esquece da parte do boleiro, da parte do brasileiro. Porque assim, eu concordo que a gente tá ficando pra trás em algumas coisas, mas acho que a gente tá copiando tanto os europeus e deixando pra trás tanto as nossas características. Que, pô, você não vê um moleque de drible. É difícil você achar um jogador que tem o drible como a principal. Mas eu falo pra você, aí eu vou falar com conhecimento de causa. Como é que você vai querer que o cara dribla no jogo se durante toda a semana você faz o trabalho de 1-2 toques? Aí você chega no jogo, você automatiza o cara, né, toda a semana inteira, pega e toca. Aí no jogo você fala, não, agora você vai pra cima. Como é que faz, cara? Vou falar novamente do São Paulo. Anthony recebe a bola, tá sozinho, parte pra cima, vai tentar o gol. 1 contra 1. Não, pega a bola. Ô Sérgio, a mesma coisa acontece com os goleiros também. Eu vejo que muitos goleiros às vezes têm dificuldade, né, pra sair jogando quando o zagueiro recua, porque talvez também não treinem, né? Eles não estejam acostumados nos treinamentos receber essa bola e tentar sair jogando com qualidade. Ou hoje você já vê os goleiros treinando mais a saída de bola? Não, hoje o goleiro participa muito com os pés. A grande questão é, goleiro é para pegar a bola com a mão, meu filho. Né? Ele tem que saber defender. Mas se você quer que todo goleiro saiba jogar com o pé, nós temos um maior exemplo no Santos, o Vanderlei, que é um baita goleiro, só que tem dificuldade com os pés. Aí o São Paulo foi atrás de um outro goleiro, que foi meu goleiro, que é o Everson. Que sabe jogar com o pé, que é bom goleiro e tal. Mas o mau goleiro... Ele bom de grupo, Sérgio, quando você trabalhou com ele? Comigo não tinha problema, a não ser que ele mudou. Que sorte, né? A sua. A Carol tava com pigarra aí, o que aconteceu? Você conhece o Everson lá de Guará, né? Guaratinguetá. É verdade. O Betinho... É reserva do Jailson, né? Isso mesmo. Não, eu nunca tive problema com o Everson, na verdade, no Ceará. Né? E mas é porque ele sempre foi seu titular, né? Ele sempre jogou, mas se tivesse que sair, ia sair. Não tem problema nenhum. Não, quando ele joga, ele é ótimo. O problema é quando ele não joga. Então. não passamos por isso. Graças a Deus, né? Já era uma coisa a menos, né? Sim. Então eu acho assim que hoje os goleiros, eles já trabalham com essa questão de treinamento com os pés.
Só que aí entra o que o Samuel falou, a gente quer copiar muito o que acontece no futebol europeu. A gente tem grandes goleiros no futebol brasileiro, que antigamente a gente não tinha, hoje a gente tem em demasia. A gente tem o Cássio, que é bom goleiro, mas tem dificuldade com os pés. A gente tem o Fábio, é bom goleiro, mas tem dificuldade com os pés, né? Aqui no São Paulo a gente tem o Volpi, mas o Volpi já é uma exceção, já sabe jogar um pouco mais com os pés. Eu vejo que a gente tá querendo fazer, não, dentro das características do seu goleiro, você desenvolve o seu jogo. Mas se o meu goleiro tem dificuldade para jogar com os pés... Não recua, né? Não adianta ficar tocando bola pra ele. Lógico, cara, é isso. E aqui a gente não. Hoje o goleiro tem que saber jogar com o pé. Como é que a gente ia fazer com o Marcão e com o Dida? Exato. Bom, o Marcão era horroroso com o pé, pô. E foi interessante você ter falado isso, né, Sérgio? Se o seu goleiro não sabe sair jogar com o pé, não recue, né? Não jogue com o goleiro. Um beijo pra você, viu, Carilli? Um beijo pra você. Aproveitar aqui, dar uma lida nos comentários, lembrando que agora são 10 horas e 30 minutos, já meia hora de programa. O programa passou voando. A Mari mandou um bom dia pra nós. Bom dia, Mari. Kellen Carvalho mandou uma piscadinha aqui. João Madri, que está nos ouvindo lá do Rio Grande do Sul, Roca Salles. Bruna Rodrigues, que está fazendo aniversário hoje. Aliás, eu gostaria de dar parabéns para duas Brunas, a Bruna Rodrigues e a Bruna Carolina, duas amigas aí que estão fazendo aniversário hoje. Então, aplausos. E vocês perceberam que o aplauso agora tá mais curto. Graças a Deus. Tá vendo? Sérgio também tá aqui com a gente, o Sérgio Pigini, a Daiane Carvalho, Carlos Eduardo Xavier de Souza, que já fez parte aqui da nossa mesa, Felipe Tirian, que também já fez parte do Vamos Pro Jogo, Fernando Diaguer, que tá sempre aqui, todo sábado está conosco, e mandou aqui um olhinho observando nós aqui. Ô Fernando, por favor, o que você quer dizer com esses dois olhos maravilhosos que você postou aqui? Eu tenho medo desse Fernando, mas eu tenho medo que ele deve estar com uma ironia ali que, só ele explicando pra entender. Tem um comentário aqui, aliás, uma pergunta do Carlos Eduardo para o Sérgio. Sérgio, você acha que a intensidade do jogo é o principal aspecto que o Jesus conseguiu implementar em tão pouco tempo de trabalho? Por que no Brasil não é regra jogar nessa intensidade? Agora eu entendi os olhinhos do Fernando, porque o Fernando que fez essa observação, né, num grupo de WhatsApp. Então o Fernando tá falando que aí tá insinuando que o Carlos está copiando a pergunta dele, copiando a observação dele. Então, com a palavra a você, Sérgio, por que você acha que no Brasil não há times tão intensos como o Flamengo agora do Jorge Jesus? Bom, foi aquilo que eu falei durante a nossa conversa, né? Que lá em 2012 o futebol brasileiro sempre foi muito lento. Eu acredito que a grande virtude do Jesus, né, além da intensidade, é aplicada a chamada marcação alta, a marcação dentro do campo do adversário, né? Isso é um grande feito, porque você ocupa espaço, você está muito mais próximo do gol do adversário e com possibilidades reais de roubar essa bola e chegar no gol. Agora, a questão aí é modelo de jogo de cada um, né? A gente não pode achar que o modelo de jogo do Flamengo caiba no Corinthians, caiba no Santos, né? Cada um tem o seu modelo de jogo. Agora, o conceito, ele tem que ser meio que linear. Aí eu digo de conceito. Conceito é de você poder proposta ofensiva, né? Você atacar o adversário. Eu digo sempre o seguinte, que o futebol, ele é pautado pelo gol. Se você não joga para ganhar o jogo, não joga para ter chance de gol, como é que você quer ganhar o jogo? Então, você pode ser um time que tenha um pouco mais de responsabilidade, vamos dizer assim, defensiva, mas quando roubar essa bola, tem uma transição vertical, né? Você rouba a bola e quer ter posse de bola, como é que você vai chegar no gol do adversário? Então, o futebol brasileiro, ele precisa melhorar nesse sentido, precisa achar caminhos para chegar no gol do adversário. Aí chega o Jesus no Flamengo com uma proposta, né, que ele entende que é a melhor para aquele modelo de jogo que ele tem, características de jogadores, e fazendo o sucesso que está fazendo. Eu acompanho o Jesus porque eu joguei no Hilal e Jesus foi treinador no Al Hilal o ano passado. Cara, ele jogava no 4-2-3-1, né? Então eu acho que assim, a grande sacada dele é perceber o que ele tem na mão. No Hilal ele jogava no 4-2-3-1, aqui no Flamengo ele joga no 4-2-4, né, com transição, e não tinha tanta transição no Hilal,
né? Então, a gente tá vendo, eu falo assim, pô, o Jesus é o cara. E faltava qualidade no time? É na Arábia, né? No Hilal, não faltava qualidade. O Hilal é um Flamengo da Arábia Saudita. Entendi. É o maior time da Arábia. Né? Tem torcida na Arábia inteira, ali na região do Golfo tem torcedores. Né? O Hilal é um time fortíssimo em termos financeiros. Mas na Arábia Saudita, mas, pô, lá tem uns árabes que jogam. Você falar que eles contratam também alguns jogadores de outras partes do mundo, né? Eles levaram o Coedjar, pagaram um caminhão de dinheiro, tirou o Coedjar do Flamengo. E o Coedjar tinha a proposta do Bolonha da Itália, se não me engano, e eles com dinheiro levaram. Então, o que eu quero dizer é que com relação à proposta de jogo, a formação tática, lá ele jogava no 4-2-3-1, aqui ele joga no 4-2-4. A grande sacada dele é saber usar o que ele tem na mão, né? Além dessa intensidade que o Flamengo joga, que a gente vê em pouquíssimos times. Eu, por exemplo, gosto muito do Atlético Paranaense. Eu amo o Thiago Nunes, eu amo um homem. Aliás, você citou o Klopp, também é outro homem que eu amo também. Ô, Sérgio, e do Diniz? Sei que vocês são amigos, a gente discute aqui, eu e Samu, então. O que você acha do trabalho dele, mas principalmente mais focado nessa parte da imprensa ficar falando o jeito Diniz de jogar, o estilo Fernando Diniz, porque a gente também tá... Já é uma forma de colocar mais um peso em cima do trabalho, Alguém tá precisando de suco de maracujina, viu? Suco de maracujá. Mas são os rótulos, né? São os rótulos. Eu acho assim que a grande questão do Fernando é que ele tem um jeito diferente de jogar de todos dentro do futebol brasileiro, né? A questão da posse de bola, né? Eu acho que é o que marca o futebol do Fernando, essa saída com construção desde o goleiro. Eu já falei isso pro Fernando e não tenho vergonha nenhuma de falar. O Fernando precisa corrigir duas coisas dentro do sistema dele. A questão defensiva, que ele precisa ter um pouco mais de solidez, que foi o que o Thiago fez no Atlético e aproveitou inteligentemente o que o Fernando tinha deixado de conceito, né? E a ação vertical. O Fernando, quando ele rouba essa bola, ele quer ter posse de bola, ele precisa ser mais vertical, né? Que é o que o Thiago fez no Atlético. Quando você perder essa bola, você precisa estar mais equilibrado defensivamente, principalmente na zona central, né? Que é o que o Fernando deixa o time um pouquinho exposto. Né? E ele corrigindo esses dois detalhes, eu acho que o que ele tem é dele, é o jeito dele jogar. Que ele entendeu o que é o melhor, e ele faz isso não é agora, Carol. Ele faz isso desde o Votorati, quando ele começou como treinador. Que a gente fala, você tá maluco, na hora que você chegar na 2, vai ser problema, na hora que você chegar na 1, né? E ele trouxe pra Série A do brasileiro. Só que ele ainda precisa corrigir essas questões. Mas no caso do São Paulo, que de todos os times que ele treinou, com certeza com maior qualidade. Tá querendo fazer consulta de graça de novo, Samuel? Tá querendo que ele dedica pro seu time melhorar, Samuel? Ele tá falando da parte defensiva e, querendo ou não, o São Paulo é um time defensivamente muito bom. Equilibrado. Então ele já chegou num time que o problema não era a defesa. Não. O grande problema do São Paulo é que o São Paulo não consegue criar. E aí é o tempo que eu, como torcedor de São Paulo, Diniz, você tá falando de São Paulo ou do outro time da capital aí, que não consegue criar? Você vê que é copiando as coisas. E aí eu entendo muito Essa consulta vai servir pra mim também, então. E assistindo o São Paulo a gente vê, toca. E não produz muitas chances. Mas aí, o problema é do treinador ou do jogador? Porque antes do Diniz, o Cuca tava no São Paulo, 2 jogos seguidos no Morumbi foram 60 cruzamentos na área. Tendo em campo Hernanes, Daniel Alves, jogadores de experiente qualidade, e ninguém conseguiu. O cara falou assim, pessoal, peraí, estamos fazendo errado. Vamos parar de cruzar a bola. Toca a bola aqui, Anthony, parte pra cima. Você é o cara de velocidade, preciso de você no jogo. Porque é coisas que a gente que joga futebol aí na semana, quando você tá ali no time ruim, você fala assim, vamos todo mundo defender. Aí você tem um cara bom, você fala, a bola é em você, pra dentro, cara. Não adianta ficar tocando bola aqui, resolve o problema aí. E ninguém no São Paulo, do Diniz, tá fazendo isso. Então, assim, lógico, é um começo de trabalho do Diniz, não tem que cobrar e eu não vou cobrar ele enquanto eu não sentir que jogadores de potencial e qualidade não estão enxergando o jogo simples. O que eu vejo ainda do São Paulo é o seguinte, o Fernando, ele não faz a linha de 3, né? Ele manteve essa linha de 4, que é o que deixava ele exposto, que ele abria os 2 zagueiros e ficava exposto da parte central. Ele manteve o que o São Paulo tem como característica, né? O que ele está tentando fazer é buscar essa transição. Aí é trabalho, né? Não tem jeito, porque a obrigação do treinador é o quê?
criar alternativas para que você chegue no gol. Agora, a finalização, o último lance é do atleta. O que o São Paulo faz, que eu vi que você está falando do Cuca, que foi no jogo, se não me engano, contra o Goiás, que cruzava, né? Talvez isso aí é mais talvez não, isso aí é uma pressão para você tentar resolver uma situação que ela não se resolve, na verdade a gente sabe que não se resolve, porque você pega uma defesa plantada, mas é o desespero de você tentar chegar. É muito melhor para a defesa o cruzamento da intermediária do que para o atacante. Não tenha dúvida. E não tinha nem jogador com característica para bola aérea, né? Exato. Agora, o que o Fernando vai tentar fazer, que o treinador tem que tentar fazer, é criar situações para que essa bola chegue no gol. As variáveis que a gente fala que o treinador tem que fazer para que você entre pelo lado, para que você entre por dentro numa infiltração, e também tenha essas bolas cruzadas, mas que não seja isso a prioridade dentro do time. Mas que seja uma opção, né? Então o Fernando está trabalhando, acho que é a segunda semana que teve semana cheia, que foi essa aqui. Isso. Né? Então acho que ainda para os caras entender o jeito do Fernando jogar, Carol. Não, Sérgio. Muito bom. Não, merece. Ainda vai precisar de um tempinho ainda, mas bom é que ele está tendo resultado, né? Enquanto ele estiver tendo resultado e o São Paulo está indo dentro da Libertadores, ou seja G6, ou seja G4, ele vai ter tranquilidade, ele não pode sair, e até para que ele possa implantar o jeito dele jogar, que eu acho que no São Paulo, com jogadores com qualidade, né, eu acho que ele vai ter isso. Agora eu vejo também que ele pode ter um pouquinho de dificuldade no sentido de o Hernanes já não é mais o Hernanes de antigamente. Sim. O Hernanes já não tem mais aquela força. O Hernanes não consegue arrastar como ele fazia, né? Mas o Hernanes está fora do time. Se o time não tiver resultado, como é que vai se comportar? Apesar que a gente sabe que o Hernanes é um gentleman, né? É um cara que enche o saco dentro do grupo e tal. Mas a figura Hernanes, ela ainda é representativa perante o torcedor. Ô Sérgio, você falou, eu tô fazendo perguntas, vocês não estão, mas é de vocês. Você falou do Hernanes. A gente viveu uma semana aí no futebol dos jogadores muito interferindo no trabalho dos treinadores, né? A gente teve o Thiago, amigo do Samuel Neres. Aí. Esse é outro assunto que eu quero opinar do Sérgio. A gente teve o Ganso, né? Como que você vê isso? Porque, assim, eu não sei se na época em que você jogava, a notícia não chegava tanto na gente, ou se realmente não acontecia. Mas de um tempo pra cá, a gente vê atletas desrespeitando os treinadores, e parece que esse respeito antigamente era maior. Aliás, só completar a pergunta da Carol, você tava na final que o Ganso se recusou a sair, né? Na final do Paulista. Como que é pro técnico adversário? Porque naquele mesmo período, o René Simões chamou o Neymar de monstro por causa da discussão lá com o Dorival Júnior e tal. Como que o técnico adversário encara quando vê um jogador do outro time desrespeitar o técnico ou não obedecer o técnico? Eu vejo que isso aí é educacional, né? Não é... A educação, ela reflete também no futebol. O futebol não é um mundo à parte, né? A gente tá perdemos tantos valores, né, no nosso ambiente, dentro da nossa educação, e isso é só reflexo da nossa educação. Eu digo que a gente sempre respeitou os mais velhos, independente se estava certo ou estava errado, a gente sempre houve um respeito. E aí, levando para dentro do futebol, que é o tema que a gente está abordando, a atitude do Ganso, para mim, ela não desrespeitou o treinador. Ela desrespeitou um ser humano, desrespeitou o comando, né? E ela ultrapassa da linha futebol, né? Por mais que ele estaria ali chateado porque o Oswaldo o tirou do jogo, jamais ele poderia ter tido uma atitude como ele teve, né, de chamar o treinador do jeito que ele chamou ali. Se quisesse fazer, faz no vestiário. Porque exatamente. É o seguinte, Carol, o vestiário, ele é o campo sagrado do futebol, que acontece tudo, é roupa suja, é nego que sai na porrada com o treinador, acontece tudo, mas morre ali, né? Isso é uma lei que a gente tem dentro do futebol, porque nós que militamos no futebol há muito tempo, tudo se resolvia no vestiário.
Nada no campo de jogo. Nada. Era tudo no vestiário. Se for pro bom, pro ruim, era tudo no vestiário. Se fosse numa salinha dessa como nós estamos aqui, sai que... E é aí que o treinador perde o grupo? Eu não digo que é aí que o treinador perde grupo, assim, Samuel. Eu acho que é aí que você começa a enxergar que os caras não te querem. Porque se há um desrespeito desta forma e não tem uma manifestação... Porque eu, enquanto atleta, se eu tô no time do Fluminense e o Ganso tem uma atitude a que ele teve para com qualquer treinador, eu, enquanto atleta, nós iríamos resolver no vestiário. Fábio Luciano deu uma entrevista nesse naipe. Exato. Fábio Luciano falou. Hoje em dia a gente tem no vestiário dirigente, patrocinador. Isso também atrapalha, né, Sérgio? Porque antigamente era um ambiente sagrado Fechado, dos atletas e Apesar da que comissão. 2005, se não me engano, o Tite saiu do Corinthians porque o Kia entrou no vestiário, lembra disso? Ele falou, ó, da porta pra dentro quem manda sou eu. Mas hoje, infelizmente, tá muito comum, né? Qualquer pessoa entra no vestiário e participa desse momento. Eu digo sempre o seguinte, Carol, que o vestiário, ele, porque você pode, de repente, usar uma palavra mais forte, porra, tá acontecendo alguma coisa. E não é que tá acontecendo nada. Porque o vestiário não tem o por favor, não tem isso. E aí quem não tá no dia a dia, não acompanha o dia a dia e que essas figuras, elas só aparecem no dia do jogo, né? E muita gente diz o seguinte, ó, no vestiário só fica o diretor de futebol, né? Da diretoria, nem o presidente desce. E isso é conversado e tem muita gente que respeita isso. Tem outros que na emoção falam, não, vamos lá para dar um abraço nos caras. Esses caras que vão na emoção para dar um abraço, no dia que o negócio estiver fervendo, o cara vai lá. Na porta. Não, mas o cara vai lá e aí não vai ter a palavrinha amorosa, não vai ter aquele tapinha nas costas, vai ter outras coisas. E de repente o cara pode falar, meu, alguma coisa está errada aí, esse treinador, esses jogadores aí, o próprio grupo, o próprio atleta, hoje não tem, hoje o vestiário não tem mais isso, né, do atleta enfrentar um ou outro, encarar uma cobrança mais forte. É difícil hoje ter esse perfil, mas em acontecendo, o cara vai achar, eu falo sempre para os meus jogadores, vocês querem brigar, vão pro vestiário. No campo, jamais, porque aí eu vou ficar pé da vida. Por quê? O cara vai falar assim, quem tá lá na arquibancada. Pô, esse treinador não tem comando. Tá lá, os caras estão brigando. Agora não, briga no vestiário. Não tem problema nenhum. Tá liberado, chega aí. Ah, mas é porque isso, Samuel, isso depõe contra o comando do treinador, que às vezes o treinador tem um comando e o cara olha, é a mesma coisa eu estiver gesticulando aqui pra Carol, mas tu fala, Carol, você é linda, não sei o quê. Quem olha assim fala, porra, o Sérgio tá dando uma dura na Carol. E eu posso estar dando uma dura na Carol aqui, assim, os caras falam, estão tendo uma conversa amigável. Então o gesto, ele é muito interpretativo, cara. E aí o que acontece? E a leitura? Como é que o cara vai fazer a leitura? Sempre vai sobrar. Não, esse treinador não tem mais comando. E isso vai desenrolando. Aí o resultado não vem, o outro não vem. Fala, também aquele dia lá o cara falou isso, o treinador não tomou atitude. E essas coisas de vestiário. O vestiário precisa ser fechado. Hoje, como tem muita gente dentro do futebol, você não consegue fechar. Nos grandes clubes que você trabalhou, Carol, você não fecha vestiário para esse tipo de gente. Você não consegue deixar o cara do marketing fora, que o cara do marketing agora quer ficar filmando para botar no... Meu, ali é um momento único, é um momento que você... Eu chego e falo para os caras, ó, desliga, porque agora é nosso momento. Faz a rapidinho e desliga. Porque o treinador, até esse treinador tem que se preocupar. Com a palavra que tá usando, né? É complicado. Exato. Certo, lê mais alguns comentários aqui. O Fernando de Aguiar tá dando parabéns pro Sérgio por ganhar do nosso freguês até no Master. Foi Palmeiras e quem? Palmeiras e Corinthians. E quem? Freguês da sua mãe, rapaz. Se liga. Tá me tirando aqui, Fernando? Quanto que foi o jogo? Ganhamos 3-2. 3-2. O Palmeirão foi campeão. Certo. O Carlos, o Cadu tá dando um recadinho aqui pro Samu. Agora o Hernanes não é mais melhor que o De Bruyne. Na moral, o De Bruyne não foi bom antes e não é agora. Né? O De Bruyne ainda não é melhor que o Hernanes. É pior que o Hernanes. Nunca foi. Tá certo, tá bom. Sabe o De Bruyne é jogador do FIFA e compra essa ideia aí e vem impor no futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro você colocaria o De Bruyne em qual time?
Qual time? É, qual time? Pô, se eu falar no Corinthians, ele vai ficar contente, né? Eu também. Nem joga no futebol brasileiro. Nem joga? Não, tô brincando, jogar já. Não, o De Bruyne, a gente tem essa discussão aí, porque colocam num nível como se o De Bruyne fosse, nossa senhora, e não é. É um bom jogador, ponto. É que ele fez uma temporada muito acima da curva Ele também. fez uma, né? Aí depois não faz mais nenhuma, fica ali no meio termo e já era, tá vendo? Ele Te comprou a ideia. bom, sei lá, eu discordo de você. Eu acho o De Bruyne... É igual a Super Bélgica. A Super O Bélgica. que você acha do De Bruyne, Sérgio? Eu acho ele um bom jogador. Ponto. Aí. Tá constrangendo o nosso convidado. Tá forçando o cara a responder. E você, Carol, o que você acha do De Bruyne? Normal também. Normal? A gente já conversou sobre isso. Mas é pior ou melhor do que o Hernanes? Ou tá no mesmo nível? Peraí, mas é o Hernanes no auge? Os dois no auge. O Hernanes melhor. Ô, louco aí, ó. Tá vendo aí? Chupa, Cadu. Você tá chamando mais gente pro seu rebanho aí. Comentário aqui do Marley Soares. Tive o prazer de estar na Fonte Nova e ver o Bahia virar em cima do Juazeirense. Perdia de 2-0 e essa fera aí, ó. Essa fera, Sérgio Soares, levou o time a uma vitória de 3-2. Sérgio Soares tem que estar em um time grande. Com certeza no meu Santos fará muito sucesso. Abraço a todos do programa. Tá aí, aplausos então para Marlon Soares. Obrigado, Marlon. Marlon é uma grande figura. Aliás, tá devendo mais uma visita aqui pra gente. Ele já veio aqui, precisa voltar pra gente tomar mais um café. Um grande cara. E tá aí falando, lembrando de uma grande partida. Você lembra dessa partida, Sérgio? Eu lembro, pô, agradeço aí, obrigado. Pô, o Bahia foi o Bahia com a minha cara. Um Bahia jogando pra frente, um Bahia com jogadores com agressividade. O Bahia, nós fizemos... O Bahia de 2015, ele teve a reconstrução do Bahia com a chegada do presidente Marcelo Santana. O Bahia hoje é o Bahia em função do presidente que assumiu ali em 2015, né? E a gente introduziu o que eu penso de futebol, que foi um futebol pra frente, e a torcida do Bahia... não aceita outra situação, a não ser jogar para frente o time ofensivo como era aquele de 2015. A gente ganhou da Juazeirense, fomos à final, a gente perdeu 3-0 o primeiro jogo pro Vitória da Conquista lá e revertemos em Salvador 6-0. E isso nós tínhamos perdido a Copa do Nordeste na quarta-feira pro Ceará. Então a passagem do Bahia foi muito legal, né, que a gente conseguiu aplicar os conceitos, aquilo que a gente pensa de futebol, né, e é legal você escutar isso aí, o torcedor, né, que lembra e enxerga com esses olhos. E já é o segundo que fala que eu tenho que ir pro Santos, porque o Santos é a minha cara. Boa, tá vendo? Você trabalhou com o Nelson Barros Neto no Bahia? Ele era diretor de comunicação já na época, você lembra dele? O Nelson. Ele era diretor de comunicação. Ele é diretor de comunicação atualmente. Eu não sei se em 2015 ele já era. Trabalhava na assessoria de imprensa. Eu acho que ele tá de supervisor agora. Acho que sim. Então você chegou a trabalhar com ele. É casado com a Daniela, a repórter do... E agora eu já... TV? Agora eu já não sei, não tenho certeza. Mas é que eu trabalhei com o Nelson na Folha de São Paulo e agora ele tá lá no Bahia. Então, aproveitar que ele te falou do Bahia, mandar um grande abraço pro tricolor Nelson. Bom, o Tony de Cala entrou aqui, o Tony de Cala que já participou inúmeras vezes aqui no Vamos Pro Jogo, entrou na nossa live também. E, bom, e o Cadu falou, em relação àquela pergunta lá da intensidade, ele falou, se o Fernando não faz a pergunta, a gente faz. Não tem problema. Tem mais alguma pergunta para o Sérgio? Deixa eu só falar, não é o Nelson, não, é o Jaime, ó, complicando. Não. Tranquilo, tá tudo certo. O Nelson nem tá ouvindo o programa. A mulher dele, se ele é casado, nem sei se o Nelson é casado, se ele for casado, a mulher também não tá ouvindo, então tá tudo certo. Você tem alguma pergunta, Carol? Quer encerrar, Samu? Eu tenho várias perguntas. Na verdade, O Sérgio, você volta, tá? Por favor. Porque não deu pra conversar tudo. Exato. Porque eu preciso de alguns pontos rapidinho, que nem ele falou da falta de educação, que é um problema no futebol brasileiro. E o mais extraordinário disso aí é a torcida ficar do lado do ganso. Você vê como a gente tá invertendo alguns valores. Extraordinário no sentido ruim, né? Esse é o ponto. Outro ponto, ele pediu o Klopp na seleção. Eu não tenho nada contra os estrangeiros, mas na seleção, puta merda, velho. Eu ainda acho que tem que dar espaço. Eu acredito muito que nós somos o país do futebol. Na verdade, a gente talvez está olhando o futebol da maneira errada. Se a gente voltar a enxergar como o futebol brasileiro, tem técnico brasileiro pra caramba com qualidade pra deixar lá e
dar uma moral pros caras. Eu não pedi croque na seleção. Eu falei que o futebol brasileiro é o pentacampeão e o melhor treinador do mundo quem é? É o Klopp. Então, aí que você busque o melhor. Mas eu não sou a favor de treinador estrangeiro. Agora eu fiquei tranquilo. Porque eu falei assim, logo nesse ponto nós vamos discordar. Não, eu não sou a favor. Acho que a seleção Você acha brasileira... que o Tite tem que continuar o trabalho? Eu acho que tem que continuar. Eu não acho que é... E se trocar tem que ser o Renato. Ah, pelo amor de Deus. O cara acabou de tomar de Agora, se for pelas conquistas, sim. Tem que ser o Renato. Né? Se for pelas conquistas, sim. Mas eu não acho ainda que o Renato tem perfil para seleção. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado. Eu ainda aposto. Eu acho que o Mano, quando saiu da seleção, ele tinha acabado de ajeitar a seleção e, por uma situação ou outra, o tiraram da seleção. Né? Mas, assim, eu acho que tem que ficar dentro. A seleção brasileira tem que ficar nas mãos do treinador brasileiro. Eu entendo que o Tite deve continuar, né? Eu acho que é importante a sequência. Está se questionando muito o futebol que a seleção está jogando agora, né? Mas em momentos atrás que a gente não tinha tempo para treinar, que a seleção também não jogava o melhor futebol, e porque não se tem tempo para trabalhar. A seleção brasileira, ela desenvolveu um melhor futebol durante a Copa América porque se treinou, né? Agora está se cobrando porque há uma pressão, não sei qual é a razão, né? Há uma pressão muito grande para que o Tite saia da seleção. Parece que de uma hora para outra ele deixou de servir, de ser bom. E que nesse momento não tem nem cobrar, porque não vale nada do que está acontecendo. Nós temos que esperar as eliminatórias que começam em março, pô. Aí tá todo mundo achando, o Tite não serve. Gente, a seleção não consegue treinar. Nós reunimos os jogadores como é feito há anos. Agora, o cara foi campeão da Copa América. Espera chegar às eliminatórias para poder ver. Vamos medir agora, pô. Começou um campeonato que nos dá a condição de chegar à Copa do Mundo. Se a gente não andar, como aconteceu com o Dunga, que trocou o Dunga durante as eliminatórias e botou o Tite. Aí troca. A gente é muito, sabe? O resultado tá bom, tá tudo bem. O resultado tá ruim, tá tudo ruim. Não dá para ser assim. Legal. Não. Certo. Legal. Aqui na live, Maurício Iac, é Iac mesmo, acho, né? Falou que o Samu tá perguntando, aliás, se o Samu é o clone do Sérgio. Estamos com as torres gêmeas aqui, é isso? Certo, pessoal. Bom, estamos chegando ao final do programa. Sérgio, eu gostaria de agradecer demais sua presença. Gostaria de já fazer um convite para um próximo programa para você falar da sua carreira também, né? Porque hoje você falou muito da situação do técnico no Brasil, mas pouco falou da sua carreira, né? A gente quer saber aí se você já tem alguns clubes em vista e tal. E espero que você volte, então, numa próxima oportunidade para a gente conversar um pouco mais aí sobre futebol e sobre a profissão de técnico. Não, legal. Eu agradeço a oportunidade. Acho que é sempre importante a gente falar do tema que tá sendo abordado e volto a dizer, treinadores brasileiros têm muita qualidade, né? O que está acontecendo dentro do futebol é que a gente está valorizando, como é normal em todos os segmentos, o que vem de fora e desprezando o que a gente tem aqui, mas tem muita qualidade. Quem vem de fora também tem. Antigamente veio o Paulo Bento, que era um português, foi pro Cruzeiro, não fez um grande trabalho. Ele era ruim? Não sei, né? Mas não fez um grande trabalho. Nem teve tempo, né, também. Então, mas eu acho que a qualidade que nós temos aqui, ela é interessante e dá pra gente fazer um futebol melhor com o que a gente tem de qualidade de treinador, sim. Espero voltar numa outra situação pra gente conversar um pouquinho mais, mas é um tema interessante, né? Eu acho que é um tema interessante e nós, aí eu digo vocês da imprensa, precisa valorizar um pouquinho mais o treinador brasileiro e enxergar a qualidade deles dentro do trabalho, fazer uma análise mais profunda, não uma análise superficial. Ele é ruim, ele é bom. Não, fala por que ele é ruim, por que ele é bom. Eu acho que isso parte por vocês. E se quiser, tamo junto aqui pra fazer essa parada. Boa, muito obrigado. Carol, então, sábado que vem estamos de volta, certo? Sábado que vem, não é feriado? Sábado que vem é feriado? É feriado. É feriado, é verdade. Dia de finados. É verdade. Oi, Guga. Querendo colocar a gente pra trabalhar. Aí depois, se cobrar hora extra, vai ter que cobrar de mim, né? É a equipe do Miguel aqui. É verdade. Então, semana que vem a gente não está de volta, mas dia 9 de novembro estaremos de volta com muita alegria, com muita disposição para falar sobre esporte. Samu, um abraço. Então, até o dia 9, não até o dia 2. Abraço até o dia 9. Quase falou até o dia 2 também, né? Então, vamos pro jogo. Fomos. Até a próxima. Você ouviu? Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das 4 linhas na Web Rádio Conectados.
Vamos pro jogo. Apresentação: